Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou o Caeté Podcast. Hoje estou aqui com Eloy Monteiro, presidente da CDL Caeté. É isso mesmo? Isso mesmo, Claudinei. Muito obrigado, Eloy. Muito obrigado aqui. Satisfação participar desse podcast, falar um pouquinho sobre a nossa Caeté, né? Para quem não conhece, o defina. Quem é Eloy Monteiro? Caetéense, né? Apesar de não ser nascido em Caeté, eu vim pra cá muito novo. Eu sou nascido em Vitória, Espírito Santo, mas eu só fui lá para nascer e já voltei. Então eu sou caeté de coração, de criação. É um jovem, né, que busca os objetivos na vida, né? Tenho vários amigos, busco empreender também, hoje eu sou empreendedor. E estou hoje presidente da CDL Caeté. O Eloy, pessoal, eu conheço o Eloy de criança. A gente foi vizinho, né? Vizinho. Eu lembro do Eloy de criança e é uma satisfação ver, né, o Eloy de hoje, maduro, presidente da CDL Caeté, não é isso? É isso mesmo. O Eloy, inclusive, cara, eu lembro de você, cara, com seu pai. Seu pai já tinha que hoje o Eloy é proprietário da Casa de Pão Avenida, não é isso? Correto. E eu lembro do seu pai, cara, novo, já trabalhava teve uma certa passagem com padaria. Isso incentivou você, cara? Com certeza, né? Eu fui criado dentro de padaria, né? Então meu pai é um padeiro já dos profissionais da antiga, com mais de 40 anos de profissão. Então, quando menor, eu acompanhava ele nos trabalhos, ou em Caeté, na grande maioria das vezes tinha que trabalhar fora, né? Então, em Belo Horizonte, e eu sempre estava presente nesse ramo. Mas isso te incentivou a hoje ser proprietário de uma padaria? Com certeza, né? A gente tem que fazer, para você ter sucesso nas coisas, você tem que entender. Então, se tem uma coisa que eu entendia, era de padaria. E o que ama também, fazer o que ama fazer, né? A família, né? Tá no sangue. Entendeu? Se você gostar e tiver paixão por aquilo, e se você entender um pouco do assunto, a receita do bolo tá aí. Você teve uma passagem, ficou um tempo fora de Caeté, né? Que você passou imagino que você tenha passado pelaquela situação onde a maioria dos jovens que formam na cidade não tem tanta opção de emprego, né? Então você chegou a trabalhar fora, né, Eloy? Um tempo? Eu fiquei 10 anos fora. 10 anos? Isso aí é o quê? 2008 e voltei em 2018. Nossa, 10 anos fora, hein? Qual profissão você fazia? O que você fazia lá? Administrador, né? Então, se eu for pegar, eu fui para trabalhar no ramo de padaria. Saí de Caeté, a gente, como muitos jovens, né? A gente pegar a década passada, né? De 2005 a 2010, muita dificuldade de emprego, então pouca oportunidade. Quem queria fazer uma faculdade, igual eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, você teria que ou passar na federal, estudar muito, ou você passar na particular, e também você tem que pegar nesse trajeto de Belo Horizonte para Caeté, pegar esse vermelhão todo dia, ou você ter uma van para te levar a um custo alto, né, que não é barato. Eu vi que eu não tinha essa opção de fazer esse trabalho aqui, onde eu resolvi mudar nesse primeiro momento, né? E fui conhecer outras cidades, fui em busca de oportunidade, na verdade. Você gosta aqui desse centro aqui? Com certeza, né? A gente ama Caeté, né? Mas então, esses 10 anos E por que você voltou a Caeté? Porque muitos que saem, às vezes nem voltam, Eloy. Não, correto. E a gente vai vendo as possibilidades, né? Então eu fui trabalhar numa grande rede, na verdade, durante muitos anos, a maior rede varejista de Minas Gerais. É mesmo? Qual que é? EPA. EPA? Hoje é a segunda maior, só perde pro BH. BH, né? Então... Você é formado, você é bacharel em administração? Administração. Sim. Então eu fui trabalhar no EPA, eu passei num processo seletivo como subgerente, e isso aí já em 2009, aí em 2010 eu fui promovido para gerente. E fui tendo umas promoções, então tive a possibilidade de conhecer várias cidades. O EPA fez algumas aquisições fora também. Então eu aproveitei na minha estadia em Itaúna, que é uma das melhores cidades que eu já morei também. E fiquei lá durante 5 anos, em Itaúna. Fiz minha faculdade, conheci muita gente, né? Conseguia ver as coisas, mas nunca larguei Caeté. Sempre estava voltando, minha família continua aqui, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que me fez voltar
foi ver a prosperidade que a gente morava lá. E às vezes meus familiares, minha própria família, alguns amigos, na mesma situação, né? Sem conseguir, patinava e não conseguia prosperar. E quando você você voltou para Caeté, você já adquiriu a padaria, montou a padaria ou não, depois de um tempo? Não, eu na verdade montei a padaria do zero. Do zero? Então como é que foi feito? Hoje é localizada onde, essa padaria? Tem duas unidades, né? Tem uma unidade que eu montei primeiro na rua Cadeia de Melo. Cadeia de Melo. Ali perto do SJ. E tem essa outra que nós inauguramos agora em dezembro, que está na João Pinheiro mesmo, ali onde era a antiga Lucena. Bacana? Então, essa história de família já vindo na questão de padaria, meu pai era padeiro, trabalhou durante muito tempo, ele foi demitido, né? Não tinha mão de obra mais, e aí ele mais meu irmão começou a fazer pão em casa. Né? Começou a fazer pão em casa e revender os pães de forma individual. E eu vendo aqui, quando eu vinha pra cá, mas com muita dificuldade ainda, buscava farinha na bicicleta, eu falava, nossa, dificuldade muito grande. Aí é onde eu tive a ideia, falei, pô, peraí, eu tô aqui, eu tenho um conhecimento, né? Esse trabalho também é um trabalho que eu tô há muito tempo, já é cansativo, suga muito, eu acho que agora tá na hora de eu voltar e investir na família, ficar mais próximo da família, né? Mas nós aqui, pessoal, a gente está falando sobre a vida do Eloy, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele como presidente da CDL, calma. Mas é o seguinte, eu queria saber o seguinte, qual que é a sua visão, porque nós estamos na cidade, aliás, cidades do interior tendem a ter padaria dentro de supermercado, é uma tradição. Aqui até recentemente, já tivemos padarias reconhecidas na cidade, que acabaram, e agora eu percebo que há outras padarias, a sua padaria, outras padarias, e isso vai meio que dividir o bolo com as grandes redes de supermercado da cidade. Qual foi a sua visão? Porque eu imagino que é um desafio, porque você pegar, montar uma padaria para disputar com o supermercado, que, como eu disse, as pessoas tendem a comprar pão, guloseimas, não, como é que chama os produtos? Quitandas, no supermercado. Como que é a sua visão? Pera aí, gente, dá para mudar essa cultura? Porque não é só de Caeté. Muitas cidades interiores, é sua percepção também ou eu estou viajando? Não, você tem a percepção correta. Porém, o meu pensamento é o seguinte, a gente não vende só pão. A gente vende uma experiência para a pessoa. Então, se ela tiver naquele ou ia jogar de dia marketing, hoje, né, de marketing. Se tiver naquele dia hoje que ela quer comer um pão, ela vai achar. Às vezes ela quer um salgado, ela quer um doce, ela quer sentar, às vezes, ficar tranquilo. Ela quer um bom atendimento, um atendimento diferenciado, com o atendente falando com ela, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Quer um suco de laranja, quer um cafezinho na hora. O supermercado, ele tá ali para te atender. Ele não vive de padaria. Padaria é mais um atrativo. E aí eu vou tocar onde a gente tem a melhor percepção, que é na qualidade do produto. Então a gente trabalha com isso. Por exemplo, nas minhas duas padarias, o diferencial que a gente tem é o pão de sal. E a gente busca trabalhar com fornecedores de primeira qualidade. Então minha farinha, ela é uma farinha 4.0 de panificações. O que isso significa? Vou explicar para você. Que é uma farinha que ela passou desde a colheita até a envasagem dela, embalar para entrega, por vários critérios, né, de qualidade. Então, tem aquela frase que todo mundo conhece, né, misturando o joio com o trigo. Se a farinha tiver uma purificação pequena, ela vai ter misturado joio com trigo. E o pão realmente ele vai perder a qualidade. Então você tem esse critério de escolher produtos de qualidade para que tenha reflexo na qualidade do produto final, né? Sim, por exemplo, tem vários clientes que reclamam, né, que às vezes tem uma questão que tem azia com pão, várias situações. Mas você esbarra também no preço, né? Correto. Como equilibrar isso, qualidade e preço? Porque é um produto sensível. Sim. É sensível, porque o valor da farinha, do trigo, tende a sempre oscilar. Como que você lidar com isso, cara? A sua experiência também, imagino, né? E também a sua formação também contribui com isso. Mas como que você relaciona isso até chegar ao seu consumidor? A gente tem que ter uma relação de confiança, né? E de verdade. Todo negócio, ele é feito para faturar. Então, se você não tiver um faturamento que banque aquele negócio, você vai perdendo a qualidade e aí você vai fechar as portas. Então, a primeira base é a qualidade. É lógico que um preço é importante, mas se você não tiver qualidade, não adianta. Então, mesmo com essa
esse trabalho que teve agora, o trigo em 2022, ele aumentou mais de 30%. Com essa guerra na Ucrânia, não sei se você sabe, a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Sim. Então, assim, a gente saiu de um preço de R$70 a saca, para hoje eu tô pagando R$115. Você vê a diferença de preço. E também tem a dificuldade também de comprar, às vezes você é obrigado a comprar na mão de atravessador, ou você vai ao CA? Não, eu tenho os fornecedores já pré-cadastrados, então eu escolho onde eu vou comprar. Sim. O diferencial nosso hoje é esse. Eu tenho aí Sabe no por que eu tô mínimo... abordando isso? Porque novos empreendedores, novos empresários aprendem com você também. Correto. Então, assim, o trigo é a principal matéria-prima. Então, a gente não pode ficar na mão de um fornecedor. Então, eu tenho, no mínimo, 6 fornecedores. Hoje eu escolho onde eu vou comprar. É lógico que a gente tem parceiros de longa data, né? Que a gente escolhe melhor. Então, a gente faz... Nunca eu compro uma farinha sem conhecer. Eu primeiro pego um lote, eu treino, eu testo essa farinha na padaria, eu faço com sal, faço com doce primeiro. A gente tira aquilo ali, eu levo para casa. A gente consome esse pão e posteriormente isso a gente começa a comprar. Porque quando eu chego a comprar, eu compro 100 sacos, 200 sacos. Então se vier um trigo ruim, muito assim mesmo? A coisa já complica. Mas ela não tem a data de validade muito não? Não, o trigo dá pra você consumir. Mas é outra coisa, isso aí acaba muito rápido. Eu tô falando um giro de semanas, né? Então Aqui, mas tem uma observação que eu quero fazer aqui, tá? O público tá nos assistindo. Você é fitness. Geralmente quem come muito pão não é fitness, não. Eu amo pão, tá? Não, mas aí o que acontece? Como que é? O cara chega na padaria, pô, é o dono da padaria, magro. Eu tô fazendo uma piada, lógico. Como que você vê isso também, cara? Aqui, mas deixa eu te falar. Isso aí é uma ilusão. Por quê? Se você for olhar uma nutricionista, inclusive minha esposa é nutricionista, o pão, ele faz parte da nutrição. Então, tudo em excesso faz mal. Mas o pão, ele faz parte do dia a dia. Eu como pão todo dia, de manhã e de tarde. Principalmente um pão com ovo. Eu gosto muito de um pão com ovo. Bom demais. Né? Então, assim, se você for pegar um cardápio nutricional, geralmente elas vão colocar. Pode ser que, dependendo da restrição e o que você queira fazer, né? Às vezes o meu objetivo é perder muito peso. Então, tem um pão integral. Nós também temos o pão integral. Tem um pão de forma, tem um pão australiano. Então, tem várias opções de pão. E vou te dar um dado interessante. O trigo é o grão que mais alimenta pessoas no mundo. Então, é o grão que mais alimenta pessoas no mundo. Então, é o grão mais valorizado na nutrição, né? Então, isso quer dizer que ele mata a fome de muita gente, além de ser um produto abençoado, né? Com certeza. E você também, você está falando da qualidade, você influencia na receita, alguma coisa assim? Essa receita aí é onde eu tô te falando, né? Não, mas você influencia, por exemplo, os seus padeiros são independentes ou você de vez em quando dá uma olhadinha? Não, igual eu te falei, tem uma estrutura por trás disso. A gente tem meu pai com toda a experiência dele, né? Tem o Euler, meu irmão, que é o gerente de produção, e tem os padeiros, os encarregados e os auxiliares, né? Então já tem uma receita pré-estabelecida, que já fica lá. A gente hoje não divulga, não tem nada de guardar pra gente não, nós divulgamos. O segredo não é esse, o segredo é o seguinte: o pão ele tem que ser feito na temperatura certa, a água tem que estar na temperatura certa, o armazenamento dele tem que ser feito no local adequado. Se tiver frio, você tem que aumentar fermento, se tiver calor, você tem que diminuir. É mesmo? Você tem isso? Você tem um ponto de programação, por exemplo, você pode ter um pão que eu vou fazer hoje e vai assar só amanhã. Você não pode reutilizar massas que já foi feita, senão tem problemas. Entendeu? Então tem umas variáveis. Não era muito fácil, apesar de ser um meio, né, que não tem muitas barreiras. Quem quiser abrir uma padaria hoje é fácil, só pegar o investimento e começar, mas tem algum conhecimento que você tem que ter, uma técnica, senão não sai. Não é só simplesmente você colocar na máquina lá o trigo para bater com farinha e sal e fermento e vai dar pão. Aqui, não. Só uma observação, esses pães doces é mais fácil fazer em casa, né? Por que o pão de sal é difícil? Porque o alto forno, o que é? Eu sempre tive essa dúvida, por que é? Vários fatores, né? Primeiro, o trigo que é vendido no supermercado não é um trigo próprio para fazer pão de sal. Eu volto a te falar que tem que ter um local correto de compra, você tem que fazer uma análise daquele trigo. Mas você acha, então, é por isso que não faz? Esse é o principal fator. O principal fator é o trigo. Porque o trigo do supermercado é um trigo trabalhado de forma diferente, para bolo, é um trigo trabalhado para pão caseiro, não é um trigo industrial. Porque o trigo industrial realmente ele tem que ter uma purificação muito grande, porque a gente faz uma quantidade maior e ele tem muito contato com o maquinário, né? Então a manipulação dele é muito elevada, então ele tem que ter um resultado diferente nesse sentido, ele tem que ter uma purificação muito boa. E em casa você não vai ter o maquinário necessário, por exemplo, você não tem um forno com vapor,
O pão de sal, se você não sabe, a gente corta ele, você joga ele no forno, você tem que dar um vapor nele, uma pressurização nele com água. Por isso que ele dá aquela crocância em cima, entendeu? Isso não sabia, não. Então, é por isso que é um dos primeiros, o porquê que não... Porque eu imagino que todo mundo só come pão. O pessoal come pão, mas saber mesmo como que ele funciona... não dá pra fazer o industrial. Mas o pão caseiro também não fica atrás não, tá? Tem muita receita boa, muito pão gostoso. Mas industrializar realmente você precisa de um preparo diferente, precisa de um maquinário, um equipamento diferenciado. E aqui, e é considerado também a profissão de padeiro, essas profissões são consideradas profissões escassas, né? Não sei como que é aqui em Caeté, mas você também chegou a deparar com isso, cara? Sim, é importante você falar isso, que a gente já vai entrando no assunto de empreendedorismo, né? Meu irmão, ele fez um curso durante vários meses e se formou, né, como instrutor de padaria. E como a gente lida hoje com essa escassez de mão de obra que ela é nacional, não tem em local nenhum. A gente tem os padeiros de formações antigos e hoje não tem mais. A gente forma novos parceiros. Então, como funciona hoje nas minhas padarias? Eu tenho padeiro e tenho auxiliar de padeiro. Eu faço uma pré-seleção com o funcionário e coloco ele para trabalhar. Eu vejo realmente a conduta daquele profissional. Se ele for um profissional de conduta responsável, né, com horário, com a lida dos clientes internos, externos, eu estou falando clientes internos, com próprios colegas de trabalho, né? Então aquele feedback que ele me dá, eu faço uma análise dele, e aí eu vendo que ele tem uma análise positiva, a gente faz uma formação nele mais capacitada. Então muitas das vezes a gente ensina receitas diferenciadas, eu coloco ele um plano de formação que dura em torno de 6 meses. Ele fazendo esse plano de formação, com 6 meses ele vira um padeiro. É mesmo. E eu tenho vários exemplos já na padaria. Outra coisa que eu vou puxar a sardinha aqui para os jovens aprendizes, você tem essa cultura lá? Já pensou nessa cultura? Tenho, inclusive eu tenho lá hoje... Cultura não, né? Cultura... inclusive mas é uma cultura mesmo, cultura, na verdade. Né? É cultura, porque se a empresa não tiver uma cultura de formação, o proprietário, ou o gerente, ou o diretor, mas você tem, não vai. Eu tenho essa cultura. Inclusive, eu tenho lá uma família de venezuelanos que trabalham conosco, né, que vieram até mim. E no primeiro momento se apresentou como padeiro. Eu falei, vou fazer um teste. Aí eu verifiquei que eu falei, você é padeiro na Venezuela. Aqui em Minas Gerais, no Brasil, é diferente. Então, nós precisamos fazer uma readequação com você. Você precisa passar por uma nova formação. Então assim foi feito. Ele entrou comigo ano passado e trabalhou 3 meses, 4 meses como auxiliar. Nesse período, quando deu 6 meses, ele foi promovido a padeiro e fizemos uma nova formação com ele, com gerenciamento de pessoas. E ele hoje é meu encarregado, entendeu? Da mesma forma eu tenho também um rapaz que trabalha comigo, que ele veio do abrigo, entrou como menor aprendiz e hoje é um padeiro também formado com a gente. Isso abrigo de quê, no caso? Abrigo, aqui em Caeté tem um abrigo para órfãos, né? Ah, sim, não, entendi. Bacana? Isso eu sei. Aqui no Bocesso, né? Correto. E aí a gente tem um relacionamento próximo com quem administra lá, e a gente sempre que surge uma oportunidade nesse sentido, a gente tenta ajudar e trazer as coisas. Eu falei isso aqui da qualidade, porque aqui em Caeté, as padarias, há diferença de pão, você consegue ver, mas ainda assim é um pouco próximo. Por exemplo, quando você vai em BH, se você ir na padaria ao lado, o pão já é diferente. Correto. E a qualidade do pão em BH é muito difícil achar um pão bom. Em Caeté é muito bom, os pães de Caeté são bons em comparação com os de BH. Porque BH, você chega em alguns lugares, os pães são, pelo amor de Deus, dá medo. Tem pão, que para quem está acostumado com pão de qualidade, tem padarias. É por isso que eu falei, eu imaginava que existia uma receita, certa para todos os pães. Mas não, parece que cada um tem um segredinho ali, né? Não, correto. E aí eu te falo que na semana passada saiu uma matéria na Fé Comércio, que é a revista de maior circulação do comércio da indústria de Minas Gerais. A variação de preço no pão francês em Belo Horizonte, ela chega a mais de 70%. Você consegue achar o preço do pão de R$ 15,90 até R$ 25,90. E o preço do pão doce ainda surpreendeu ainda mais, chegando a R$ 39,90. Caeté hoje a média é R$ 15. R$ 15, né? Tem lugares que vende mais em conta, lugares que vende mais, mas não foge tanto desse patamar, não. E aqui, eu já conversei com um dono de padaria, que é o seguinte, ele falou comigo que
os pães alguns estão caindo a qualidade por causa que os padeiros velhos estão morrendo e não tá tendo gente para eles ensinar. Então, tipo assim, é diferente você ter uma receita no papel e uma receita de uma pessoa te ensinando, né? Então, você acha que o futuro de caeté pode ser isso também, galera? Não, você tem que ter a formação. Até pra você, um dono de padaria hoje, se ele não tiver uma equipe, ele não tem liberdade. Porque a padaria, ela funciona praticamente 24 horas. Né? A gente chega ali 4 horas da manhã e sai 11 horas da noite. A sua não, né? Não, fala assim, as portas abertas não, né? Portas abertas de 6 horas da manhã até as 22 horas. Ah, sim. Não, muito tempo, hein? Mas a maioria das padarias tem gente trabalhando à noite. Eu já tive amigo que trabalhava que o cara ia trabalhar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Nossa! Então o pão tá pronto, pesado. 6 Você horas, tem que ter uma equipe bacana, tem que ser uma pessoa de responsável, de confiança, porque não é um ramo fácil também não, é um ramo que exige muita dedicação, disciplina. E se faltar um padeiro, você encara? Encaro. É um diferencial que eu tinha quando eu trabalhava no IEPA, porque eu conhecia, né, então, na verdade, se eu chegar lá hoje, lá tiver um pão, que acontece, infelizmente, ainda acontece, porque como tem várias variáveis, acontece do pão ficar bom, ter alguma interferência, e aí eu já sei, de olhar pro pão, eu já sei. Por exemplo, imagina que padaria também é foda. Eu não sei o forno. O forno geralmente é a gás ou é a madeira? Tem todo tipo. Mas, por exemplo, eu prefiro, se né? acabar a luz. Se acabar a energia, não. Acabou tudo. É mesmo? Você depende 100% de energia. Apesar que na nova padaria agora eu tenho a energia solar, né? Mas mesmo assim não segura muito tempo. Não segura, não tem jeito. Entendeu? E com esse custo de energia variando, já chegamos a passar por valores maiores. Mas isso também impacta no produto final, né, Elano? A energia, geralmente, depois de matéria-prima e funcionário, é a terceira maior... É mesmo? Maior custo fixo que tem na padaria. Então, beleza, a gente deu uma pincelada no Eloy empresário, né? A gente não falou muito da sua infância, depois a gente tem que falar um pouquinho aí, para o pessoal te entender, te conhecer. Vamos falar um pouquinho de CDL? Vamos lá. Vamos falar? Por quê? Por que você se candidatou e hoje está como presidente da CDL? Por que você escolheu esse cargo? É um cargo público, não, né? Não. É uma associação, então é um cargo voluntário, sem remuneração. Mas ele é sem remuneração? Sem remuneração. E ele só vota quem é associado? Só os diretores. Só os diretores, né? Isso. Como que você se candidatou a ser? Na verdade, eu sempre me vi, né? Mesmo estando fora, sempre mandei mensagem, sempre procurei estar ativo para quem estava na administração pública. Por quê? Eu penso que eu gosto de relacionamentos orgânicos. O que é um relacionamento orgânico? É onde todo mundo ganha. Esse network que todo mundo ganha, ele é bem visto por mim. E como eu tive a oportunidade, eu conheci muita gente, eu queria trazer essas oportunidades para Caeté e para as pessoas, entendeu? Que tem contato comigo e para as que não tem também. Porque eu sei que oportunidade gera oportunidade. E já trabalhando, já estava estabilizado com uma panificadora já, tinha alguns contatos, eu conhecia a CDL Belo Horizonte, né, que inclusive é a maior CDL do Brasil. É mesmo? Tá lá. Não sabia não. E conversando com meu amigo, que é meu vice-presidente hoje, o Everton, ele também faz certificados digitais, né? Então precisei renovar. De 3 em 3 anos a gente tem que renovar. Ele falou comigo, Aloy, oportunidade assim, isso, para presidência, se você animar, eu faço uma chapa com você. Seu vice, como é que é o nome dele? Everton. Everton. Ele é o dono da drogaria Líder. Sim. Né? Então foi ele que me chamou nesse primeiro momento. Falei, eu tenho que analisar, não sei. Pensei, falei, vou pensar e te dou um retorno. Aí levei essa informação para casa também, conversei com minha esposa. Inclusive você é um rosto novo como presidente e jovem, porque os anteriores eram pessoas, assim, eu não conversei com eles, né? Não sei como é que era a ideia, mas foi bom também essa renovação. Também chamaram também por causa disso? Também? Foi por isso que eles chamaram também? Provavelmente sim. Sim. Né? Então eu levei para casa e eu vim com uma resposta positiva pro Everton. Falei, ok, nós vamos tentar. Deixa eu entender primeiro o que é isso, como é que tá a casa hoje. E aí eu levei o projeto da CDL para casa, estudei o que a CDL entregava hoje para os associados, entregava para Caeté, qual era o histórico da CDL, que na verdade já tem mais de 40 anos de atividade. E eu vi que dava pra gente trabalhar, né, honrando o passado e os outros presidentes que lá passaram, fizeram o melhor que eles podiam fazer
na época, né? Você teve lá o Ilcinho, foi presidente muito tempo. Você teve o Marcelo Casimiro, foi presidente muito tempo. Então a gente teve alguns presidentes que trabalharam em prol da Associação Comercial e Industrial de Caeté. E colocando meu nome em pauta, a eleição foi positiva. Eu fui eleito em maio de 2022 e assumi em junho de 2022. Já assumi trabalhando. Entendeu? Que aí Quais são as tarefas, o que faz um presidente de uma CDL? Em Caeté em específico. Nós temos hoje em torno de 70 associados. Então nós trabalhamos... Geralmente empresários? Só empresários? Empresas, né? Então, empresas. Mas só empresas? Empresa. Você tem que ter um CNPJ para você se cadastrar lá. Então fui buscar benefício, né? Eu tive no Sebrae, consegui lá uma Salaminas para Caeté. Hoje Caeté ela tem essa Salaminas. O que seria essa Salaminas? É um braço do Sebrae em Caeté. Sim. Então se você precisar de um serviço hoje, você vai na CDL, lá qualquer dos serviços do Sebrae, lá a gente tem uma profissional que hoje é a Ranália, que é a nossa coordenadora administrativa, que ela vai te atender. E tanto por a indústria, agronegócio, logística, loja, comércio variáveis, você consegue ter um braço do Senai lá, ou do Sebrae, e Sebrae Tech, tem várias opções, entendeu? Fui atrás de benefícios. Hoje a gente tem uma empresa que trabalha com a gente, que ela tem uma criação de energia limpa. A gente consegue dar um desconto até 18% na conta do consumidor, sem ele fazer nada. Consigo hoje ter um desconto no Hermes Pardini. Você tem desconto hoje na Saúde e Vida Caeté para consultas. Você tem desconto na Ariá, se você quiser fazer... Mas aí você fala pro cidadão comum? Não, pro associado. Isso que eu ia falar. Sim. Né? Se quiser fazer algum procedimento estético. Dentre vários. Então, uma pessoa procurando lá, a gente vai falando no dia a dia. É um clube de benefícios, né? Para quem é associado. Para empresários, para fomentar o desenvolvimento e o empreendedorismo da cidade. É isso? Correto. Seria isso. Em resumo, seria isso. Correto. Então, o cidadão comum que quer abrir uma empresa e que tem dúvida, ele pode procurar a CDL para tirar dúvidas e orientações. Na verdade, ele chega na CDL hoje, ele sai com o CNPJ pronto. Sim. Lá eu já faço tudo. Né? Ele já sai com um CNPJ cadastrado, aí ele precisa de uma indicação de contador, dependendo do ramo de atividade dele, a gente consegue. Se ele precisa de um alvará, a gente consegue direcionar ele para a prefeitura, para o local de cadastro. Se ele precisa hoje de um financiamento bancário, a gente tem proximidade muito grande com os bancos, né? Vou citar dois aqui principais, que é o Cicobi Credmap e o Sicredi, que são duas cooperativas que veio para Caeté e tem ajudado muito o comércio local, o empreendimento. Cursos, palestras, consultorias, tudo isso ele vai encontrar na CDL Caeté, então ele vai ter um apoio muito grande, além da nossa interferência, né, e a nossa comunicação direta com o poder público, né? Então conseguimos colocar hoje à disposição o diálogo com a prefeitura, com o governo do estado e com o governo federal também. Então esse seria o contato e o diálogo da CDL com o cidadão comum que quer empreender, né? Correto. E como você disse, para as empresas o benefício de uma CDL seria suporte para os empregados, para a empresa? Todo tipo de suporte. A vida do empresário não é fácil, né? Então, assim, nós temos lá suporte jurídico, suporte de contabilidade, o suporte de treinamento, de qualificação. Então, nós fazemos realmente a roda girar em prol do empresário. E números? Quais são os números que você, na sua gestão, você vê que foi mudado, dá para mudar e você pretende mudar, pelo menos alavancar alguma coisa? Consigo falar. Eu peguei a CDL com 41 associados. Hoje nós estamos em busca de fechar o número 70. E eu quero, esse ano, atingir 100 associados. E aí você tem que ir no comércio mesmo, conversar com o negócio? Ou como que é esse diálogo seu com o comércio? Assim que funciona. É assim mesmo, né? A gente vai, né, no comércio, ver qual que é a dificuldade. Primeiro a gente oferece solução. Para o comerciante, para o empresário, para o agronegócio. E aí ele vindo na CDL um braço de ajuda, de auxílio, ele se associa e vira uma corrente, né? Entendeu? Porque ele paga aquela mensalidade. Você pode falar, mas quanto que é o valor? Posso.
Para pessoa que é MEI hoje, eu consegui R$ 29,90 por mês. Para o ME, o valor barato, super né? acessível. O ME, que é empresa de pequeno porte, R$ 49,90. E as empresas de grande porte, R$ 79,90. Aí um preço que... É um preço acessível para quem é empresário, pelos benefícios que a gente entrega. E esse dinheiro, ele é revertido no próprio comércio. Entendeu? Ele é feito para pagar a folha de pagamento da funcionária, que ela está à disposição do empresário o tempo todo. E o restante a gente coloca em campanhas, informativos, entendeu? E esse dinheiro é revertido totalmente, novamente para a CDL. Eu faço uma apresentação todo mês para a diretoria do DRE, de quanto dinheiro entrou, quanto saiu. Então é tudo muito transparente, sabe? Então aqui é um braço da sede, né? A sede na capital? Não é um braço da sede. Cada cidade tem a sua própria CDL. Sim, é independente, Isso né? aqui é independente. Sim. E aí como funciona? Cada cidade de Minas tem uma CDL. Juntos, nós somos a FCDL, que é a Federação de Minas Gerais. E as federações juntas é a CNDL, que é a Federação Nacional. Inclusive eu tive, né, no encontro de federações ano passado, foi feito em Belo Horizonte, e eu posteriormente em outubro eu tive em Brasília, no CNDL, que é o Encontro Nacional de Comerciantes. Lá nós conversamos, inclusive, na época, com os candidatos à presidência da República. Tivemos lá com o Jair Bolsonaro, com a Soraya, com o Ciro Gomes, né, com todos os candidatos à presidência, para a gente poder levar a pauta do comércio. Porque a política fica, mas a pauta nossa é unificada, né? Então, mas você vê também que há barreiras quando a política, essas coisas assim, cara? Há partidos são mais fáceis de dialogar, governos são mais fáceis de dialogar. Sim, o empresário hoje ele quer liberdade para trabalhar, ele não quer o governo no pé dele. Então, quanto menos impostos a empresa pagar, melhor. Né, melhor, porque é muito pesado. Hoje você pega lá, quando a gente paga um Simples Nacional, não é barato. Se a pessoa sair desse ajuste hoje do Simples Nacional, fica ainda mais caro. Então, a carga tributária no Brasil em si, ela é muito pesada. Para você ter uma ideia, hoje você começa o primeiro mês, primeiro dia do mês já devendo. Então o boleto do imposto ele sempre chega. Mas a gente entende que isso é normal, então a gente tem que ser realmente um administrador da situação para procurar ter ganho. Porque toda empresa, o objetivo dela é ter lucro. E existe alguma página da Existe, CDL em Caeté? Tem o Facebook, né, CDL Caeté, e o Instagram também, CDL Caeté. Agora falando no contexto rural em Caeté, como que é esse diálogo da CDL com nossos produtores rurais? Nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Inclusive, na minha visita ao Sebrae, eu fui surpreendente que a Caeté só tem uma empresa cadastrada, só tinha, né, uma empresa cadastrada no Sebrae. O Sebrae com todo aquele corpo para poder ajudar, e Caeté só tinha um. E era um produtor de leite, né, que ele resolveu fazer uma inseminação. Ele procurou o Sebrae veio e ajudou, e deu muito certo. E todo empresário caetense hoje que precisa de algum auxílio, você pode contar com a CDL Caeté, que nós vamos direcionar. Hoje estou com uma facilidade ainda melhor, porque o presidente da CDL Belo Horizonte, que é o Marcelo Souza Pinto, inclusive na minha posse, ele esteve aqui e trouxe toda a diretoria. Nós fomos na CDL, ele veio comigo na prefeitura, conversamos com o Lucas Coelho, prefeito também, que recebeu a gente muito bem. Ele foi eleito agora em dezembro e foi empossado dia 15 de janeiro como presidente do Sebrae. Então ele é presidente da CDL-BH e presidente do Sebrae. Inclusive mandei uma mensagem para ele, falei com ele que nós estamos à disposição, o que ele tiver de bom lá do Sebrae, para colocar Caeté, para a gente trabalhar junto, nesse sentido. Eu percebo que há um diálogo, né? Mas existe só diálogo com a capital, ou existe diálogo, por exemplo, Barão, Sabará, existe esse diálogo? Existe diálogo entre todas as cidades. Eu tenho no meu WhatsApp aqui o grupo de presidentes de Minas Gerais. Então eu tenho um presidente de Barão, de Sabará, de Belo Horizonte. Aí você vai pegar um Juiz de Fora, Montes Claros. E quando tem reunião, nós juntamos todos nessas reuniões e trocamos, né, network, para a gente poder estar conversando sobre as atividades, como está o setor de comércio, como está a indústria e sobre as oportunidades também. Que bom que existe esse diálogo, né? Porque o comércio, e quanto mais interação com outros, é troca de experiência também, né? Não existe, pelo que você falou, não tem tanto orgulho, então, né? Dá pra trocar figurinhas. Não tem né? vaidade, não. É o intuito. Como a gente faz um trabalho voluntário,
Geralmente quem chega a presidente da CDL, ele tem que ter essa visão. Ele tem que desprender um tempo da vida dele. Eu poderia estar com meu filho, eu poderia estar em casa com minha esposa, eu poderia estar viajando. Mas existe uma rotina sua? Então você criou uma rotina, tipo assim, tantas horas do meu dia eu me dedico como presidente da CDL. A demanda vem até você. Ah, sim. Entendeu? Então eu tenho uma agenda, claro, que a gente separa um tempo para poder discutir novas leis, novas direções, reuniões pré-agendadas, mas a gente tem uma rotina e a demanda chega todo dia, a demanda da CDL, então muitas das vezes hoje a gente consegue, né, de forma remota resolver muita coisa, mas algumas reuniões com empresa nova, enquanto está chegando empresa nova em Caeté, precisa de uma agenda pessoal, nós vamos lá e atendemos de forma individual. Por exemplo, quando o Sicredi veio para Caeté, eu atendi o diretor do Sicredi, ele veio do Rio Grande do Sul, nós falamos sobre a cidade, sobre as oportunidades. Tá chegando uma empresa agora de consultoria em segurança do trabalho, nós também atendemos, né, direcionamos. Então, a CDL Caeté é a casa do empreendedor de Caeté. Lá ele vai se sentir em casa, vai se sentir acolhido. Uhum. Mas aqui, por a gente morar numa cidade com uma população mais menor, né? Uma população mais tradicional, em alguns momentos até conservadora. Como que é dialogar com o empresário daqui? Porque você viveu um certo tempo numa grande rede. Sim. Como que é dialogar? É tranquilo dialogar com os empresários daqui? Não, é tranquilo. Por exemplo, você falou que você conseguiu aumentar de 40 para 70. Então quer dizer que o diálogo tá bom, tá fácil comunicar. Porque o empresário, ele precisa de ajuda. Então você se pronuncia como uma pessoa que quer ajudar, né? Mas não tem aquela coisa, peraí, quer me ajudar, mas qual que é a contrapartida? Geralmente essa dúvida pode ser levantada, né? Mas os feedbacks que eu venho tendo são feedbacks positivos. Assim, ó, eu não procuro me apresentar muito, mas eu deixo que o trabalho fale por si só. Uhum. Então, o trabalho fala sozinho pela gente, né? Então, o meu trabalho junto ao Sebrae, o trabalho que estamos fazendo pela reforma da CDL, não sei se você sabe, a CDL ela tem um espaço hoje, uma sala no centro comercial, só que está em desuso, porque a sala ficou acabada com o tempo, teve problema no telhado, então choveu, patrimônio ou patrimônio da CDL, sim. Uhum. É sala própria. Então eu chamei minha equipe, nós fizemos um projeto, né, que demandou arquiteto, que demandou engenheiro, e depois desse projeto pronto, nós fomos atrás de recursos para isso. Uhum. Então eu cadastrei primeiro contato com o Pedro da Vale, tive contato com ele para eles poderem ver aquela situação. E aí nós já estamos em compliance, que é a última fase de aprovação, para realmente ter um ambiente mais tranquilo. E o fato também de ser ele ali no comercial ali, é muito fácil de chegar, né? Um lugar muito acessível, né? Não é longe, em qualquer lugar onde você passa, então é muito bom estar ali também, né? E em paralelo a isso, nós fizemos um outro projeto, juntamente com o Sebrae também. Nesse projeto demandou até a Anglo Gold, a apresentação foi até quarta-feira agora, no dia 1º, eu apresentei lá na FEC, que chama Caeté Varejo Mais. Eu consegui 100 bolsas junto ao Sebrae, para empresários e empresas, só que eu demando de ser aprovado no Parcerias Sustentáveis 2021, que a gente demanda o investimento inicial e o Sebrae ele vai entrar com a outra parte do investimento. Então estamos aguardando, caso seja possível, se for possível, se não for possível eu vou buscar outras fontes, mas eu quero trazer uma consultoria mais assertiva para as empresas e para os empresários de Caeté, passando desde da contratação do RH, pelo financeiro, pela operação, pelo layout, pelas normas. Então a minha intenção é colocar um consultor do Sebrae que entende do assunto durante 6 meses dentro daquela empresa, porque a maioria dos empresários, pequenos empresários, muitas vezes investem sem ter o conhecimento prévio, né? Então o cara pega ali o fundo de garantia dele, ou ele vende um carro e começa um negócio. Só que empreender não é fácil, principalmente no Brasil. Tem muitas barreiras ainda que precisam ser quebradas e precisam ser entendidas. Então a nossa função é realmente direcionar de forma positiva aquele empresário para que ele consiga florar, porque o dado preocupante é que mais de 50% das empresas abertas hoje no Brasil, elas fecham as portas com menos de 5 anos.
E esse empresário acaba fechando com dívidas, né, que acarreta na vida pessoal dele e profissional também. Então, nosso intuito é ajudar a direcionar nesse sentido. Você esteve na gestão, sua gestão já começou quando? Começou em 2022. 2022, né? Então você não pegou a pandemia, porque imagina a pandemia, tem reflexo até hoje da pandemia? A pandemia foi um momento com certeza muito difícil, principalmente para o comerciante que teve que fechar suas portas, ficou muita gente desempregada. Vários sonhos foram interrompidos e sem falar nas vítimas, né? Então realmente foi uma situação desastrosa. Não pode falar que a pandemia foi embora, que a Covid ainda existe, né? Mas trabalhamos, né? E a grande maioria conseguiu superar. Então é isso, você curtiu o bate-papo, algo que você queira acrescentar, fique à vontade. Não, curti muito, né? Todas as dúvidas que eu tinha, e imagino que as pessoas também tinham sobre a CDL, eu tirei. Mas é algo que você queira acrescentar. Por exemplo, eu imaginava que, assim, eu já sabia que a CDL não tem ligação com a prefeitura. Mas eu acho que muitas pessoas acreditam que a CDL ela é governamental, tal, né? O público comum. Sim, é uma instituição não governamental, uma instituição do caetense, né? E a vantagem é que a gente consegue levar as demandas à prefeitura. O que for de assunto de prefeitura a gente consegue levar. Uma das demandas que foi levada realmente, mesmo não sabendo na pandemia, foi a questão de conseguir manter as portas abertas, os supermercados funcionando. É lógico, com todos os cuidados, né? Com máscara, álcool em gel, os protocolos, mas conseguimos funcionar e sobreviver vários comércios nesse sentido. A pessoa que vendia roupa, ela conseguiu manter de forma online ou com outras plataformas, entendeu? Então assim, e o diálogo é bom, tem um diálogo bom com a prefeitura. Uma coisa mesmo que eles colocaram, que muita gente não vê isso como benefício da forma empresarial, é a questão do tarifa zero em Caeté. Tarifa zero em Caeté, além dele ser bom para a população, para o empresário também é muito bom, porque o empresário ele é obrigado a pagar o vale transporte do funcionário. Então, além daquela despesa que deixa de existir, você consegue colocar hoje um dinheiro mais no caixa para poder reinvestir na própria empresa. Você tem a questão da mobilidade da circulação. Por exemplo, você tira uma pessoa aqui de São Geraldo, a pessoa vai gastar na Pedra Branca. Você tira a pessoa da Pedra Branca, ela vem gastar no centro. Então, se a pessoa está andando de ônibus, ela está com dinheiro no bolso. Apesar que a maioria do pessoal gosta da peta. Obrigado, é uma satisfação. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Satisfação mesmo. Pessoal, você, empresário, você que quer criar um negócio, procura a CDL. Procura a CDL, vai ser bem assistido e bem direcionado lá. Beleza. Obrigadão, pessoal. Até mais. Curtam, compartilha. Sou o Caeté Podcast. Se inscreva. E é isso. Obrigadão, Eloy. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Claudinei. Grande abraço. Valeu.